Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Como vão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de análise legislativa, que de fato terá um conteúdo que nós analisaremos uma legislação federal. Bom, como a nossa proposta é de analisar toda a legislação federal conforme ela for surgindo, nós pegamos a primeira lei que surgiu logo após o início do canal, que é a Lei Complementar 155 de 2016, que foi publicada agora no dia 28 de outubro de 2016. Vamos aprender seu conteúdo? Eu convido vocês a assistirem o vídeo até o final. Tudo de novo mais uma vez. Bom, pessoal, então vamos à análise da Lei Complementar 155 de 2016. Ela estabeleceu uma pequena reforma na legislação existente, em especial na Lei Complementar 123 de 2016. Se bem observarmos, nós temos modificações de natureza jurídicas e modificações de natureza contábeis jurídicas no corpo dessa lei. Basicamente, nós podemos começar a análise pelos anexos dessa legislação nova. Uma vez que a situação anterior em que existiam vários anexos, elas foram substituídas por vários outros anexos. Antes nós possuíamos 5 tabelas ou 5 anexos de tributação no Simples Nacional, agora nós possuímos 6. Antes nós possuímos 21 alíquotas ou faixas de tributação, agora nós só temos 6 faixas de tributação. Vejam só, essa legislação nova ela teve o interesse de reorganizar e simplificar o recolhimento tributário nesse sistema, que é o Simples Nacional. Como nós sabemos, o Simples Nacional ele já estava regulado pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Então vamos à análise dos novos institutos e das modificações que essa legislação trouxe. Pois bem, em primeiro lugar, nós notamos que ela aumentou o limite de faturamento para fins de enquadramento do empresário de pequeno porte. Veja, a empresa de pequeno porte que até então ela fature 3,6 milhões, ela está enquadrada no Simples Nacional. Qualquer centavo a mais de faturamento no ano calendário anterior acima dos 3,6 milhões, ocorrerá o desenquadramento dela. Com a nova legislação, que logo eu falo de quando ela vai entrar em vigor, com a nova legislação, a empresa poderá ter um faturamento bruto de até 4,8 milhões no ano calendário anterior e não desenquadrará no Simples. Vejam, tomem cuidado que alguns portais ou locais de notícia têm divulgado que houve o aumento também do limite para a empresa, ou melhor, o microempresário. Para o microempresário ou a microempresa, o limite continua sendo 360 mil, ou seja, até ou igual a 360 mil. Não aumentou, como a proposta original previa, não aumentou para 900 mil. Então, basicamente, a nova legislação ela vai só aumentar a quantia de faturamento da empresa de pequeno porte, isso a partir da data que logo nós vamos falar quando entra em vigor. Essa legislação também, de forma muito interessante, ela inseriu novas categorias que poderão se beneficiar do sistema simplificado de tributação, ou seja, agora também os médicos e as clínicas médicas como prestadores de serviços poderão se inserir no Simples Nacional. E, além disso, trouxe a possibilidade de algumas faixas do comércio que estavam excluídas. Vamos a elas, vou ler literalmente aqui o conteúdo do artigo 13A, inciso 10C. Esse artigo, ele previa exclusões de algumas atividades que poderiam ser exploradas, mas não estariam dentro do Simples Nacional, e ele passou a prever expressamente que aqueles que comercializam bebidas alcoólicas estão excluídos do Simples Nacional, exceto se aquelas bebidas forem produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Como nós sabemos, existe um boom no cenário nacional dessas micro cervejarias e elas poderão ser beneficiadas do Simples Nacional agora com esse novo enquadramento da lei, e esse dispositivo entra imediatamente em vigor. Bom, além disso, a Lei Complementar 155, ela estabeleceu um benefício especial somente para as micro e pequenas empresas no momento da licitação.
As micro e pequenas empresas, no momento da licitação, elas devem ter toda a sua regularidade documental. E essa regularidade documental, ela pressupõe também a regularidade trabalhista e tributária. E o que previu a nova legislação? A nova legislação simplesmente ela deu uma carência ou um pequeno prazo de 5 dias úteis para esse microempresário e empresa de pequeno porte que tenha vencido a licitação, ele possa se regularizar. Como que funciona? Imagine que determinado microempresário ou empresa de pequeno porte tenha vencido determinada licitação e nesse meio do caminho do procedimento tenha se tornado irregular com algum aspecto trabalhista ou tributário. A legislação ela prevê o seguinte, que 5 dias úteis após a divulgação do vencimento, ou seja, quando o ente licitante ele divulga quem venceu, essa empresa poderá se regularizar tanto no aspecto tributário quanto no aspecto trabalhista. Isso é extremamente benéfico para elas, uma vez que em todas as outras empresas, ou seja, fora do regime da microempresa e empresas de pequeno porte, essa regularidade tem que estar na data do vencimento, ou melhor, em todo o procedimento. Então, agora nos resta falar de outras duas figuras, que é do microempreendedor individual. A novidade é a seguinte: o limite de faturamento foi para 81 mil. Antes, nós sabemos, era de 60 mil reais e agora, indo para 81 mil reais, o microempreendedor individual poderá faturar ao mês até 6.750 reais e a gente sabe que isso é faturamento bruto, ou seja, isso é destinado para poucas ou pequenas atividades somente. Qualquer um em uma atividade um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, conseguiria ultrapassar esse valor. Na verdade, não é tão comemorado esse aumento, uma vez que talvez apenas recomponha a inflação. Se nós observarmos quando estava regulado com 60 mil reais e a situação atual de 81 mil, praticamente o legislador ele só recompôs a inflação, ou seja, não trouxe tanto benefício quanto se anunciava com essa lei complementar. Mas, pelo menos, com essa recomposição da inflação, aqueles que estão exercendo essa atividade poderão não se desenquadrar caso ultrapasse o valor atual existente. Lembrando que a vigência ela começa imediata para essa questão do MEI. Outra novidade que nós trazemos com essa legislação é a seguinte: as microempresas e empresas de pequeno porte que possuem débitos tributários poderão realizar o parcelamento em até 120 parcelas. Até então, a regra era 84 mais 20%, ou seja, 84 parcelas mais 20%, que eram os 20% a mais para os microempresários e empresas de pequeno porte que poderiam realizar esse parcelamento, o que dava na prática 100 parcelas, um pouco mais que 100 parcelas. Isso é visto de forma benéfica também, esse parcelamento um pouco mais prolongado. No entanto, como nós sabemos, não basta o parcelamento das dívidas tributárias. Para muitas empresas é necessária a verdadeira desoneração da carga tributária ou muitas vezes o perdão de algumas multas para que elas possam se recuperar. Lembrando que o limite mínimo do valor da parcela é de R$300, ou seja, independentemente do valor e independentemente de que ela possua número de parcelas sobrando, a parcela mínima será em R$300. Esse dispositivo entra em vigor imediatamente, só basta uma regulamentação que o Conselho Monetário Nacional ou o Conselho Gestor ele vai divulgar, que é como que os microempresários e empresas de pequeno porte poderão aderir. Uma vez divulgado, essas figuras terão até 30 dias para aderir a esse sistema e começar a pagar, inclusive reparcelando parcelamentos que eles já possuíam anteriormente e tentando quitar os débitos que estavam existentes até maio de 2016. A legislação ela também estabeleceu um limite. Somente os débitos até maio de 2016 poderão ser reparcelados ou parcelados com base nesse sistema das 120 parcelas. Tudo bem? Bom, gente, falta falar somente de um único instituto extremamente interessante, extremamente importante, que é o que ficou conhecido e chamado pela própria lei de Investidor Anjo. O Investidor Anjo é um instituto novo, mas ele tem aspirações com outro instituto já existente e eu deixarei para falar em um vídeo exclusivo dessa nova figura que é muito importante e ela pode fomentar várias startups e novos investimentos no nosso país. Essa foi a intenção e dependendo de como pegar esse instituto, nós conseguiremos investimentos até nas cifras dos bilhões no nosso país. É uma figura extraordinária, razoavelmente nova, que permite que determinada atividade seja beneficiada do investimento sem que esse investidor seja necessariamente sócio dessa
atividade. Pois bem, gente, então resta falarmos somente da vigência dessa lei. Como foi dito logo no início do vídeo, essa legislação ela estabeleceu uma tabela, ou melhor, ela foi escalonada a parte de vigência, não é a lei inteira que entra em vigor. Com relação à figura que eu acabei de mencionar do investidor anjo, ela começa a valer no dia 1 de janeiro de 2017. Com relação aos novos limites de tributação e os novos limites de faturamento, seja do empresário de pequeno porte, seja com relação ao MEI, eles passarão a vigorar somente em 1º de janeiro de 2018. E todo o resto da lei, ou seja, todas as demais disposições, entram em vigor imediatamente, lembrando que com relação ao parcelamento, só vai passar a vigorar assim que o Conselho ele regular a forma que as microempresas e empresas de pequeno porte vão fazer adesão a esse parcelamento. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Fiquem à vontade em sempre voltar aqui quando quiserem mais informações. Toda semana teremos novos vídeos. Cliquem no curtir, compartilhem esse vídeo para seu colega, marque aquele seu colega folgado que não está estudando e ele precisa passar no concurso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.